Dando continuidade à leitura do livro, ao estudo, na verdade, do livro No Roteiro de Jesus, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Hoje vamos ler o capítulo 19, vamos estudar um pouquinho o que tem aqui e eu vou tentar correlacionar com os ensinamentos que já temos de Jesus, tá bom? Então o capítulo é O Escriba Enganado. Achava-se o mestre em casa de Pedro, contudo, em localidades diversas, em derredor do grande lago, propalava-se-lhe a boa nova. Comentavam-se-lhe as preleções, qual se fora ele um príncipe desconhecido, chamado à restauração nacionalista. Se aparecia em público, era apontado como revolucionário em vias de levantar a bandeira de antigas reivindicações. E, quando no santuário doméstico, recebia visitas corteses e indagadoras. Essa questão de Jesus ser apontado como revolucionário foi por isso que ele foi crucificado. Foi a justificativa que deram à época da sua crucificação de que ele era um revolucionário, ele era um baderneiro, digamos assim, se a gente fosse trazer para termos atuais, e por isso conseguiram justificar a sua condenação, porque afinal de contas ele não tinha nenhum crime, realmente, né? Não surgiam, no entanto, tão somente os que vinham consultá-lo acerca de princípios libertários, mas também os que, inflados de superioridade, vinham discutir os problemas da fé. Ou seja, várias pessoas procuravam Jesus para se consultar, para tirar dúvidas, mas outros também iam para discutir, né? Como ele está falando aqui, inflados de superioridade, iam lá para discutir. Foi assim que o escriba Datã se acercou familiarmente dele, sobraçando rolos volumosos e guardando ares de mistério na palavra sigilosa e malevolente. Fez solene preliminar, explicando os motivos de sua vinda. Estudara muitíssimo. Conhecia o drama de Israel desde os primórdios, ou seja, ele estava com esses rolos para justificar todo o estudo que ele tinha tido, né? Possuía velhos escritos referentes às perseguições mais remotas. Arquivara cuidadoso preciosas tradições ocultas que relatavam os sofrimentos da raça assíria e no Egito. Encontrava-se em ligação com vários remanescentes de sacerdotes hebreus de outros séculos. Discutia, douto e perspicaz, sobre o passado de Moisés e Arão, na pátria dos faraós, e recolhera conhecimentos novos com respeito à terra da promissão, ou seja, ele estava estudado, ele sabia de tudo isso. Em virtude da inteligência inata com que sabia tratar os problemas do revelacionismo, declarava-se disposto a colaborar no restabelecimento da verdade, ou seja, se Jesus estava ali dizendo que estava restabelecendo a verdade, ele queria colaborar, ele disse que queria colaborar porque ele tinha todo esse conhecimento, né? Pretendia contribuir não só com o verbo inflamado, mas também com a bolsa no banimento sumário de todos os exploradores do templo. Depois de pormenorizada exposição que o Senhor ouviu em silêncio, aduziu o escriba entusiasta: Mestre, não será indiscutível a necessidade de reforma da fé? Sim, respondeu Jesus sem comentários. Datã, extremamente loquaz, prosseguiu: Venho trazer-te, pois, a minha solidariedade sem condições. Dói-me contemplar a casa divina, ocupada por ladrões e cambistas sem consciência. Sou cultivador da lei, rigorista e intransigente, ou seja, ele era rígido, né? Tenho o Levítico de cor, para evitar o contato de pessoas e alimentos imundos. Cumpro as minhas obrigações e não suporto a presença de quantos dilapidam o altar sob pretexto de protegê-lo. Fixou expressão colérica no olhar de raposa ferida, baixou o tom de voz, à maneira de denunciador comum, e anunciou sussurrante: Tenho comigo a relação de todos os lagartos e corvos que insultam o santuário de Deus. Ser-te-ei devotado colaborador para confundi-los e exterminá-los. Meus pergaminhos são brasas vivas da verdade. Conheço os que roubam do povo miserável em benefício dos próprios romanos que nos dominam. O templo está cheio de rapinagem. Há feras em forma humana que ali devoram as riquezas do Senhor, lendo textos sagrados. São criaturas melosas e escarninhas, untuosas e traidoras. E aí, eu trago isso aqui fazendo uma lembrança de uma passagem da Gênese
que diz que a gente tem o entendimento que nós temos de Deus é a forma como nos relacionamos com Ele e a forma que nos relacionamos com a religião. Então, quando ele fala aqui, quero ser seu colaborador para confundi-lo e exterminá-los, porque esse Deus de Moisés, que era o Deus que ele conhecia, ele era um Deus que deveria ser temido. E ele era um Deus que exterminava, era um Deus raivoso, era um Deus vingativo. Por isso que assim ele também era vingativo, né? E aí segue aqui o conto. Que não é um conto, né? A história. O Cristo ouvia sem qualquer palavra que lhe demonstrasse o desagrado e, ébrio da maledicência, o visitante desdobrou um dos rolos, fixou alguns apontamentos e acrescentou: vejamos pequena galeria de criminosos que, de imediato, precisamos conter. O rabino Jocanã vive cercado de discípulos, administrando lições, mas é proprietário de muitos palácios, conseguidos a custas de viúvas misérrimas. É um homem asqueroso pela sovenícia que se confia. O rabino Jafé, desde muito, é um explorador de mulheres desventuradas. Do átrio da casa de Deus para dentro é uma ovelha, mas do átrio para fora é um lobo insaciável. Nasson, o sacerdote, vale-se da elevada posição que desfruta para vender a preços infames touros e cabras destinados aos sacrifícios por intermédio de terceiros que lhe enriquecem as arcas. Já possui 3 casas grandes, cheias de escravos, em Cesareia, com vastos rebanhos de carneiros. Ele tá fazendo aqui uma lista dos erros das pessoas, né? Agiel, um dos guardas do sagrado candeeiro, enverga túnica respeitável durante o dia e é salteador durante a noite. Sei quantas pessoas foram por ele assaltadas no último ano sabático. Neirod, o zelador dos santos, tem 7 assassínios nas costas, formula preces comoventes no lugar divino, mas é malfeitor contumaz, evadido da Síria. Manassés, o explicador dos salmos de Davi, vende pombos a preços asfixiantes, criando constrangimento às mulheres imundas que buscam a purificação, de maneira a explorar-lhes a boa-fé. Gad, o fiscal de carnes impuras, tem a casa repleta de utilidades do santuário, que cede modicamente, enchendo-se-lhe os cofres de ouro e prata. Efraim, o levita, que se insinua presentemente na casa do sumo sacerdote, é político sagaz. A humildade fingida lhe encobre os tenebrosos planos de dominação, ou seja, ele se preocupou em fazer uma lista dos problemas, dos defeitos de todas as pessoas, né, que ele falou aqui. Reparando, porém, que Jesus se mantinha mudo, que é o comportamento, por isso que Jesus é guia, esse é o comportamento que nós temos que ter numa ocasião como essa, em que estamos participando de uma rodinha, por exemplo, que estão falando mal dos outros, esse comportamento temos que nos ter. Mudo. Ou, se possível, até combater e se afastar. O interlocutor interrompeu-o, fixou-o com desapontamento e concluiu: Senhor, aceita-me no ministério. Estou pronto. Informaram-me de que te dispões a fundar um novo reino e uma nova ordem. Auxiliar-te-ei a massacrar os impostores, renovaremos a crença de nosso povo. Mais uma vez aquele Deus vingativo, né? Mas Jesus, sorrindo agora, compassivo e triste, retrucou muito calmo: Datã, equivocas-te naturalmente, qual acontece a muitos outros. A boa nova é de salvação. Não procuro delatores nem carrascos, sempre valiosos nos tribunais. Estamos buscando, simplesmente, homens e mulheres que desejam amar o próximo e ajudá-lo em nome de nosso Pai, a fim de que nos façamos melhores uns para com os outros. Olha o ensinamento de Jesus. Ele quer que nos amemos uns para com os outros. Enquanto ele estava aqui, Datã estava falando de um Deus vingativo, Jesus está aqui nos ensinando um Deus de amor, um Deus que nos ama, que quer ser amado e que quer que amemos uns aos outros. É essa o caráter da doutrina do Cristo, é o amor de Deus. E aí ele finaliza aqui dizendo: o mestre, sereno e persuasivo, ia continuar, mas o escriba eloquente, tão profundo no conhecimento das vidas alheias, enrolou os pergaminhos, apressado, franziu os lábios amarelos de cólera inútil e atravessou a soleira da porta sem olhar para trás. Ou seja, o interesse dele nem era tanto assim em pregar a boa nova de Jesus. Na verdade, ele estava pregando aquele Deus vingativo, que era o Deus de Moisés. E quando Jesus verdadeiramente mostrou que a sua doutrina era de amar ao próximo como a si mesmo, ele não tinha mais interesse, então saiu apressado dali até
colérico, né, com raiva, porque tipo, perdeu o tempo dele indo ali. Mas não é esse o objetivo da doutrina de Jesus. O objetivo da doutrina de Jesus é que nós nos amemos como irmãos. É esse o verdadeiro caráter da doutrina cristã. Então aqui encerra a leitura desse capítulo do livro No Roteiro de Jesus e vamos seguir com seu estudo. Nos encontramos aqui em um próximo vídeo. Até a próxima!